Eu sou do PIBID e hoje eu vim fazer para vocês uma breve revisão de ondas. Então, bora iniciar o seguinte. Quando eu falo ondas para você, o que vem na sua cabeça? Quando eu falo ondas, você pode pensar em onda sonora, você pode pensar em Wi-Fi. Se você for aí na casa da sua avó ou em algumas pessoas um pouco mais velhas, você vai conseguir observar o quê? Um rádio. Então pode pensar em ondas de rádio e outras diversas ondas. Mas a gente sempre tem que definir o que é uma onda. Então, se eu te perguntasse hoje o que é uma onda, você saberia responder? Talvez sim, talvez não. Mas bora responder essa pergunta. Ondas são o transporte de energia de um ponto a outro sem transportar matéria. Concorda comigo? Então vamos lá. Tem essa definição de onda, né? São transporte de energia de um ponto a outro sem transportar matéria. Poxa, Jorge, não entendi nada. Vamos dar exemplos aqui. Se eu pego uma corda, vamos dizer que eu tenho uma parede aqui. Tem uma parede. E eu pego uma corda que está amarrado a essa parede. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou balançar essa corda para cima e para baixo. O que vai acontecer com essa corda? Se você já fez isso na academia ou em qualquer outro canto, você vai pensar que ela vai fazer o seguinte. Vai fazer isso aqui, né? Quando eu faço um movimento de para cima e para baixo aqui, a onda ela vai fazer o seguinte. Vai para cima, para baixo, e aí ela vai ficar percorrendo até chegar na parede. Então o que foi que a gente fez aqui? A gente fez um movimento, sair de um ponto, que foi esse aqui, até a parede. O movimento, pessoal, movimento é a mesma coisa que energia. Então eu posso falar que energia, essa cor tá meio feia. Energia é a mesma coisa que movimento. Se eu tenho movimento, eu tenho energia. Então, fica essa definição. Tenta lembrar sempre disso, para na hora da prova você poder se salvar. Agora a gente também tem agora que você entendeu o que é uma onda, né? Algo que sai de um canto a outro. A gente tem que entender agora que temos dois grandes grupos de ondas. Acho que você já deve ter ouvido falar. A gente tem a onda eletromagnética e a gente tem a onda mecânica. Qual a diferença entre esses dois tipos de ondas? Vê, a onda eletromagnética ela não depende de um meio para se propagar. Então ela não depende de meio. Vou botar meio material para se propagar. Então, perfeito. A gente já consegue entender isso. Uma onda mecânica. Poxa, se só tem duas, a gente divide em dois, então é porque uma depende e a outra não depende. Então, essa aqui, a eletromagnética, ela não depende do meio, perdão. Não depende do meio. Mas a onda mecânica depende do meio. A onda mecânica depende de um meio material para se propagar. Você pode falar, Jorge, você falou grego para mim. Então, vamos exemplificar. Vamos começar por ondas mecânicas. O que eu disse foi, ela precisa de um meio para se propagar. Eu acabei de citar uma corda. A onda é uma energia que vai de um ponto a outro. Qual foi a energia que saiu da corda e foi até a parede aqui? A gente pode dizer que foi a energia do movimento. Mas por onde ela foi? Ela foi pela corda. Então ela precisou da corda
para ela chegar até um outro ponto. Você fala, tô começando a entender. Quando a gente vai falar, por exemplo, também de uma mola. Se você pegar uma mola e você, sei lá, balançar ela para baixo para cima como se fosse uma corda, ou se você comprimir ela, você pegar uma parte dela aqui, ó, e espremer, vamos dizer que você pegou e apertou essa mola. Ela vai ficar mais juntinha. O que vai acontecer quando você soltar essa mola? Essa parte junta, ela vai começar a caminhar pela própria mola. Eu vou mostrar um vídeo para você já e você vai conseguir entender melhor. Então o que foi que eu fiz? Eu fiz com que o movimento ele fosse da corda, ele fosse de um ponto a outro por meio de uma mola. Outra coisa que a gente pode observar, ondas do mar. Quando a gente pega, sei lá, vamos pegar um lago, você tem um laguinho. E nesse lago você jogou uma pedra. Essa pedra cai aqui. O que vai acontecer com o lago? Vai fazer várias ondas circulares, né? Para um lado e para o outro. Então o que foi que a gente fez? A gente utilizou um meio. Que meio? A água. Então a água foi o meio, né? Tá aqui a água. A água foi o meio que a gente utilizou para que a nossa energia saísse de um ponto a outro. Então onda mecânica, tudo que precisar de alguma coisa para que ela vá para um lado ou outro, a gente vai definir ela como onda mecânica. Se ela precisar de alguma coisa para ir até um outro lado, ou seja, de um ponto a outro, no caso de uma corda, ela utiliza a corda, no caso da mola, a própria mola, no caso de algum lugar com água, que você joga uma pedra, vai ser a água. E a gente tem o mais famoso, né, de onda mecânica. O mais famoso, pessoal, é a onda sonora. Vamos dizer que isso aqui é você. Tudo bem que tá muito bonito, mas né, nem todo mundo é bonito. Vamos dizer que você tá falando. Aí, o que é que tá acontecendo a partir do momento que você fala? Quando você fala, você está fazendo com que o ar comece a vibrar. Então, você está utilizando o ar como um meio de transporte. Então, por exemplo, por que a gente não escuta as explosões solares? Quando a gente sai da Terra, aí eu te pergunto, o que é que tem fora da Terra? Fora da Terra a gente tem ar? Não tem ar. Por quê? Está no vácuo. Então, quando o Sol ele tem algumas explosões, a gente se pergunta por que a gente não escuta essas explosões solares? Porque no espaço não tem ar. Então não tem como o som sair do Sol e chegar até a Terra. E graças a Deus que no espaço não tem ar. Porque se tivesse, você ia ouvir um barulho como se fosse de uma motosserra do lado do seu ouvido das explosões solares. Então não seria algo muito divertido. Então isso é uma onda mecânica. A gente pode dizer que isso é uma onda mecânica. Falar sobre ondas Agora vamos falar um pouquinho sobre ondas eletromagnéticas. Quando a gente vai falar sobre ondas eletromagnéticas, ela não depende de um meio para se propagar, para ir de um canto a outro. Então, se ela não depende de um meio, então a gente pode falar da luz. Quando você liga uma lanterna, você pega lá uma lanterna na sua casa, ou vamos dizer, o flash do seu celular. Quando você pega o flash do seu celular, você liga a lanterna. O que é que a luz faz? Vai de um ponto a outro. Ela utilizou algum meio? Não, ela não utilizou algum meio. Você fala, mas professor, ela passou pelo ar. Sim, ela passou pelo ar, mas ela não usou o ar para que a sua energia fosse de um ponto a outro. Outra coisa que a gente pode citar, raio-x. Então, o raio-x, deixa eu colocar aqui. Raio-x também é uma onda eletromagnética, porque não precisa do meio. O que é o raio-x? Você vai dizer, é aquele que tira foto do osso, né? Também. Mas o raio-x, a coisa em si, ela é como se fosse uma luz bem forte, que atravessa o nosso corpo. Então o raio-x, como se fosse uma luz bem forte,
que aí ele passa, sei lá, vamos dizer, na tua perna. E aí ele vai mostrar numa imagem aqui, o seu osso. Então o raio-x é como se fosse uma luz bem forte. Então, para não esquecer, lembra. O raio-x é como se fosse uma luz. E a luz é uma onda eletromagnética. Logo, os dois são ondas eletromagnéticas. Outra coisa. Ondas de rádio. Então vamos dizer que a gente tem aqueles negocinhos que emitem ondas, né? Aquelas torres. Estão emitindo, ó, ondas de rádio. As ondas de rádio, elas dependem do meio? Não dependem do meio. Então também elas são, ó, ondas de rádio. Não coloca só rádio não, porque aí está falando do aparelho. Mas se tu coloca ondas de rádio, aí tá falando da onda, né? Tá especificando. Outra coisa, infravermelho. Infravermelho. Aí você, poxa Jorge, eu nunca cheguei a ver um infravermelho não, nunca peguei assim pra ver. Onde é que deve ter um infravermelho? Sabe, na pandemia, alguém deve ter apontado uma pistola pra você. E eu espero de coração que seja de termômetro, uma pistola que ela mede a sua temperatura, né? Espero. Então o que acontece? Quando esse infravermelho ele vem até você e mede essa temperatura, em momento algum ele precisou do ar e de mais nada. Onde é que você também pode ter um infravermelho na sua casa? No controle da sua casa. No controle de casa a gente tem, pessoal, um infravermelho. Sabe, tem como se fosse um LEDzinho, uma lâmpadazinha aqui, que quando você mira na televisão, o infravermelho é emitido e vai até a sua TV. Até em celulares a gente tem também isso. Então lembra, ondas eletromagnéticas não dependem de um meio para se propagar. Elas vão de um ponto a outro sem precisar de nada para que ela chegue até lá. Ela vai sozinha. Outra coisa que pode colocar aqui, que você provavelmente pode ter em casa também, é um micro-ondas. O micro-ondas, ele utiliza ondas, né? Obviamente, tem nada mais óbvio que isso, né? O próprio nome já diz. Você pode até ver como se fosse uma luzinha, né? Você coloca o prato de comida e ele emite as ondas para aquecer a sua comida, né? Então, micro-ondas ele é um tipo de onda eletromagnética. Como é que o micro-ondas aquece a comida? Ele faz com que as moléculas de água da comida entrem em ressonância junto com a onda. Isso faz com que a molécula de água que tem na comida comece a vibrar. Quando a gente tem vibração de moléculas, quando ela começa a vibrar, a gente define isso como o quê? Temperatura. Mas isso não é assunto para hoje. A única coisa que eu quero que você entenda é que o micro-ondas, a micro-onda, ela é uma onda eletromagnética. Desculpa se vocês vão ouvir o barulho de notificação. Deixa eu só retirar aqui do meu celular. Pronto, perfeito. Você não ouve mais não. Vamos lá agora falar um pouco sobre como as ondas elas vibram, né? Então a gente tem dois tipos de vibrações de onda. A gente tem ondas longitudinais. A gente tem ondas com o mesmo nome, fugiu da mente, transversais. Isso, transversais. Aí você, poxa Jorge, mais palavras difíceis. Calma, bora te explicar. Sei que às vezes pode parecer difícil, mas né, só parece. Então vamos imaginar na longitudinal. Olha que a gente tem uma mola e você espremeu essa mola. Comprimiu essa mola, vai. Você vê aqui, apertou, ela ficou bem juntinha. O que acontece? Essa parte bem juntinha vai começar a ir para frente. Ela vai para frente e volta. Ela vai para frente e volta. Veja que a onda se propagou como? Para frente e para trás. Isso estou falando a grosso modo, pessoal. Mas vocês podem utilizar isso aqui na hora da prova que vai dar certo.
Vamos dar um exemplo agora de ondas transversais. Como é que uma onda transversal ela funciona? Deixa eu fazer aqui. De novo, o exemplo da parede. A gente tem uma corda aqui, vamos dizer, está puxando essa corda, está esticando ela, está reta. Quando você começa com essa corda para cima e para baixo, ela vai fazendo movimento, não vai? Para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, até chegar aqui. Veja, a onda, ela se propagou assim, ó, para cima e para baixo, e não para frente e para trás, é para cima e para baixo. Então, quando a gente fala de transversais, está falando o seguinte: desenha aí pra gente um gráfico, aqui ó, esse gráfico mais feio da vida, mas tudo bem. Então vamos lá, não vai ficar muito bonito não, mas vai ficar assim mesmo. Y e X. Se a onda ela se propagar assim, para frente e para trás, é uma onda longitudinal. O nome já está dizendo, ó, de longe, algo longe, longitudinal. Transversal, caso ela seja para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Perfeito. Agora deixa eu mostrar um vídeo para vocês que vai trazer na prática. Usaremos uma mola conhecida como slink, que é uma mola comprida do tipo helicoidal feita de aço. Com esta mola, poderemos ver a formação de uma onda. Quando esticada sobre a mesa, a mola pode transmitir uma perturbação através dela. E esta perturbação que se propaga através da mola é chamada de onda. A onda é energia em movimento, ou seja, uma perturbação propagada e que não deve ser confundida com um meio de propagação. Uma onda é chamada de longitudinal quando o sentido de vibração da perturbação está na mesma direção de propagação da onda, como podemos ver na mola slink. Encolhendo e soltando a mola rapidamente, podemos ver um pulso se propagando através da mola, cuja direção de vibração será a mesma da direção de propagação desta onda. Outro exemplo deste tipo de onda, chamado de onda longitudinal, é a onda sonora. O som se propaga por meio da vibração do ar na mesma direção da sua propagação. Há também as ondas do tipo transversal, que ocorrem, no caso desta mola, quando a perturbação é feita na direção perpendicular ao seu comprimento. Para isto, basta darmos uma batida com a mão na lateral da mola. A perturbação provocada irá se propagar através da mola com a direção de vibração perpendicular à direção de propagação da onda. Além disso, podemos visualizar outro efeito. No instante em que esta onda transversal se reflete na outra extremidade, ela muda sua fase. Ou seja, se antes da reflexão esta onda se propagava com o ventre do lado esquerdo, após a reflexão ela retorna com o ventre do lado direito, e vice-versa. Em nosso cotidiano, há vários outros exemplos de ondas transversais em que podemos observar essas propriedades e características, como as ondas na superfície da água, as ondas numa corda de violão ou as ondas elétricas. Pronto, pessoal, então acho que vocês conseguiram ver aí claramente como é que funciona a questão de ondas longitudinais e ondas transversais. Para a gente definir, se a gente saber assim, ondas mecânicas, elas são longitudinais ou transversais? Os dois. Ela pode ser os dois. Você viu no caso da mola, que ela pode ser longitudinal, a mola pode fazer assim, né, para cima e para baixo, ou ela pode para frente e para trás. Eu queria defini-la como podendo ser as duas, né? Agora, quando a gente fala de ondas eletromagnéticas, a gente só vai ter ondas eletromagnéticas transversais. Então, ponto. Toda onda eletromagnética é uma onda transversal. Você sabendo disso, você já tem muita questões na sua mão. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho sobre frequência e período. Frequência, pessoal. Você já deve ter ouvido a palavra frequência uma vez na vida. Tá com a peste? Então vamos lá. Frequência, ela vai ser a quantidade de vezes que alguma coisa aconteceu
durante um tempo. Poxa, de novo, cara, que negócio chatinho. Então a gente pode dizer que a frequência, ela é a quantidade de vezes que alguma coisa aconteceu durante um tempo. Perfeito, dá para entender. Agora vamos exemplificar. Quando você vai para a escola, você vai quantas vezes para a escola por semana? Eu estou pegando por semana. Então vamos dizer que você vai segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo você fica em casa. Então, tem 2 dias que você não vai, mas tem 5 que você vai. No tempo de quanto? De uma semana. Então, em uma semana, você vai 5 vezes. Então, o que você pode dizer? A sua frequência é de 5, que é a quantidade de vezes que você foi para alguma coisa, para a escola, em uma semana. Então, você pode colocar que sua frequência é de 5 vezes por semana. Poxa, então você vai o quê? 5 dias por semana para a escola. Mas, Jorge, e por mês? Por mês, quantas vezes você vai para a escola assim, por mês? Sua frequência, assim, mensal. Você vai dizer, tem 4 semanas, né? Tem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Então, se você vai 5 vezes por semana, aqui nesse caso, você vai 20. Em um mês, você vai 20 vezes. Então, sua frequência, ela é de 20 vezes por mês. Então a frequência é a quantidade de coisa que algo acontece em um tempo. Perfeito. Num relógio, vamos fazer o exemplo de um relógio, que são exemplos clássicos. Geralmente cai muito em questões nível militar, ITA. Vamos dizer que você tem um relógio aqui. Acho que, não sei se vocês são majores chegaram a ver, né? Porque hoje em dia o pessoal utiliza smartwatch, né? Utilizam outras coisas. Temos o ponteirinho. Vamos considerar o ponteiro das horas, que é o menor. Quantas vezes, qual é a frequência do ponteiro das horas em um dia? Quantas voltas ele dá por dia no relógio? Então, se o dia começa à meia-noite, ele percorre até meio-dia. Mas o dia terminou aí? Não. Ele vai dar mais outra volta. Então, para o ponteiro menor, então a frequência dele vai ser o quê? 2 vezes em 24 horas. Eita, pô. Em 24 horas não, perdão. Perguntei em um dia. 2 vezes em um dia. Então, tá aqui em um dia. Então, a frequência ela vai ser 2 vezes por dia. E se for por hora? E aí? Por hora, a gente vai fazer. Perfeito. A gente está perguntando quantas voltas o ponteiro ele dá em uma hora. Em uma hora. Aí posso fazer o seguinte. Pode pegar o 2 que a gente tem, né? Que ele faz por dia. E se é um dia, são em 24 horas. Então vai dar o quê? 1 sobre 12 de horas. Então a frequência é o quê? 1 sobre 12 é 12 horas. Quer dizer que ele percorre um ponteirinho desse. Perfeito. Unidade de medida de frequência no SI, Sistema Internacional de Medidas, é o Hertz. O Hertz, ele quer dizer o seguinte, que alguma coisa aconteceu em 1 segundo. Então é a quantidade de vezes que alguma coisa aconteceu em 1 segundo. Quando a gente tem 60 Hz, quer dizer que uma coisa aconteceu 60 vezes em 1 segundo. Então isso é frequência. O que é agora período? Você já deve ter ouvido essa palavra, período. O período, pessoal, ele é a quantidade de vezes, na verdade, é a quantidade de tempo que algo demora para acontecer. Então eu posso dizer o seguinte, que aqui o tempo vai ser, para o ponteiro, ele dá uma volta num relógio, nesse relógio aqui. Para ele dar uma volta, quanto tempo ele gasta? Ele gasta 12 horas. Então o período do ponteiro, das horas, são 12 horas. Agora eu te pergunto, o período
do ponteiro dos minutos. Quanto tempo ele dá uma volta no relógio? Quanto tempo ele completa um ciclo? Você, poxa, Jorge, não sei. Mas eu sei o seguinte. Eu sei que o ponteiro dos minutos, ele vai contar todos os minutos até dar uma hora completa. Então, poxa, uma hora. Perfeito. Ponteiro dos segundos. Para ele dar uma volta inteira no relógio, quantos segundos ele tem que completar? Você, poxa, ponteiro dos segundos a cada 60 segundos, que é a mesma coisa que um minuto. Então, perfeito. Vocês conseguiram entender mais ou menos como seria o período. Só que você pode definir período. Você pode definir período como? O período ele vai ser, vamos colocar um T grande, 1 sobre a frequência. Isso é um período. Então, se a gente tem lá, esse daqui, ó, esse primeiro exemplo, a frequência do ponteiro menor, para que ele complete um dia, ele vai ser 2 vezes por dia. Aí você pergunta, qual seria o período dele? Se o resultado é 2, é só colocar o período dele vai ser 1 sobre a frequência, que era 2. Pronto, perfeito. Então a gente pode colocar ou 1/2 ou 0,5, o quê? 0,5 dia, ou metade de um dia, para ele dar uma volta. Porque o período, ele é para quando ele dá uma volta completa. A frequência, ela é o inverso, ela é o contrário. Então, se você tem frequência, você descobre período. Se você tem período, você tem frequência. Por quê? Porque você pode fazer o seguinte. Essa frequência, ela está dividindo, ela pode passar multiplicando. Então, vai ficar a frequência vezes o período igual a 1. E agora, eu quero isolar a frequência. Pega o período e passa dividindo. Como ele está multiplicando. Então, vamos lá. A frequência vai ser 1 sobre período. Então, vamos lá. Essa aulinha ficou um pouquinho maior, mas você pode colocar no 2x que ela vai ficar bem melhor. Vamos responder algumas questões com vocês. Eu estou respondendo a parte da questão 2, que seria um arquivo que eu tenho. E porque a primeira questão eu respondi já no primeiro vídeo falando sobre aula. Então vamos lá, questão 2. Quando uma onda se propaga de um local para outro, necessariamente ocorre. Então, o que precisa acontecer necessariamente, ou seja, se isso não acontecer, não tem onda, a gente tem as alternativas. Transporte de energia, transformação de energia, produção de energia, movimento de matéria e transporte de matéria e energia. Quando você pega o conceito de onda, você vai saber o quê? Que a onda, ela é o transporte de energia de um ponto a outro sem transportar matéria. Então, perfeito. Então, essa letra E aqui, ó, transporte de matéria e energia. Tá correto? Não tá. Por quê? Porque não tem o transporte de matéria. Então, a letra E ela tá errada por esse simples fato. A gente tem movimento de matéria. Quando a gente pega uma corda, a gente balança essa corda aqui, ela está presa numa parede. A matéria se moveu? Poxa, se moveu, a corda se move, a corda é matéria. Mas necessariamente a matéria precisa? Não, por quê? Porque a gente tem também ondas chamadas ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, por exemplo, a luz, ela não faz necessariamente o movimento da matéria. Ela consegue de um ponto a outro sem necessariamente mover a matéria, porque ela é uma onda eletromagnética, ela não depende do meio para se propagar. Logo, essa letra D está errada. Agora a gente tem letra C, produção de energia. Necessariamente a gente tem a produção de energia? Não, porque durante a onda é uma coisa, antes da onda é outra. A produção de energia ela acontece antes da onda. A gente pega, por exemplo, cai um copo no chão. Esse copo, parte da energia vai fazer com que ele suba para cima e outra parte vai virar
um som. Você vai ouvir o barulho do copo caindo. Só que isso não necessariamente precisa acontecer para que haja uma onda. Quando a gente tem aqui transformações de energia, novamente, a gente não precisa que a energia se transforme necessariamente para que aconteça uma onda. Ela pode se transformar e virar uma onda, mas não necessariamente. Agora a gente tem transporte de energia. Sim, porque a onda ela é o transporte de energia de um ponto a outro. Então, necessariamente, a gente precisa que ela transporte energia. Se não transportar energia, a gente não tem onda. Então, perfeito. Questão letra A. Vamos lá, pessoal. Terceira questão. Das ondas citadas a seguir, qual delas não é eletromagnética? Então, de novo, a gente tem a definição. Onda eletromagnética, ela não depende de um meio para se propagar. Infravermelho, eu já expliquei lá na aula. O infravermelho é um tipo de onda que sai de um canto, vai até outro e não precisa de nada para que ela chegue até lá. Um exemplo disso é o seu controle remoto, seu controle de casa. Quando você aperta o botão, na hora sua televisão vai responder. Mas ela não precisou de nada para se mover e chegar até a televisão. Então ela é uma onda eletromagnética. Radiação gama. Radiação gama, ela é a radiação que sai, pessoal, de alguns materiais radioativos. Mas ela também se configura como uma onda eletromagnética. Por quê? Porque ela também não precisa de nada para se propagar. Ondas luminosas. Ela também é uma onda eletromagnética. Por quê? Porque a luz ela é uma onda eletromagnética. Porque ela, novamente, não precisa de um meio para se propagar. Exemplo de algo que precisa de um meio para se propagar. Ondas sonoras. Então, quando você fala, então essa aí é a sua boca, uma onda sonora. Só que essa onda só acontece porque ela está no ar. Então, ela precisou do ar para se mover. Caso não tivesse ar, não existiriam ondas sonoras. Já a onda eletromagnética, como por exemplo, vamos dizer que a gente tem um pedacinho aqui, deixa eu botar de verde, de urânio, pedacinho de urânio, que está decaindo. Ou seja, está emitindo radiação gama. Ele não precisa de nada para transportar a energia de um ponto a outro. Ele vai sozinho, ele não precisa de ar, não precisa de água, ele não precisa de nada. Então isso é uma onda eletromagnética. Quando a gente falar aqui, ondas de rádio, a onda de um rádio ela consegue se propagar mesmo sem ar, mesmo sem som. Se ele botar uma estação de rádio lá no espaço e botar um radinho perto, lá no vácuo, onde não tem nada, vai conseguir ouvir o radinho não, mas o radinho vai conseguir captar as ondas de rádio. Ultrassom. O ultrassom, pessoal, acho que vocês já chegaram a ver quando a mulher está grávida e ela vai lá fazer ultrassom. Só que, o que é isso? Quando o médico ele pega e bota um aparelho na barriga da mulher, vamos dizer que isso aqui seria mais ou menos a barriga da mulher. E aqui dentro está a criança. Esse aparelho ele emite sons. Ele emite um som mais rápido do que o nosso próprio som. Então, veja. Isso aqui está falando que a gente precisa de um meio para que a onda ela consiga se propagar. Porque esse ultrassom é a mesma coisa que o som da gente. Então, se é a mesma coisa que o som da gente, ele precisa do ar. Veja, é ultrassom. Essa questão do ultra é só uma questão de deixar um pouco mais. Mas ele continua sendo um som. Então, se ele é um som, você já pode marcar a letra E. Ela não é uma onda eletromagnética. Vamos lá, pessoal. Quarta questão. No vácuo, todas as ondas eletromagnéticas possuem a mesma o quê? Frequência, amplitude, comprimento de onda, quantidade de energia e velocidade de propagação? Então vamos lá responder isso aqui. Ela está perguntando no vácuo, onde não tem ar, não tem nada. Uma onda eletromagnética ela possui mesma frequência? Não. Por quê? Porque a frequência ela vai dizer o tipo de onda eletromagnética que ela é. No espaço a gente tem infravermelho. No espaço, que é onde tem o vácuo também, a gente tem ondas de rádio. Ondas de rádio, a gente tem luz, tem diversos outros tipos de ondas eletromagnéticas. Só que a frequência, ela é uma relação
entre oscilação e um período. Então vamos dizer que eu tenho um período aqui. Aí ela vai fazer o seu ciclo. Isso quer dizer que ela é muito frequente. Então ela tem mais ondinhas. Uma onda com menos frequência, ela vai fazer isso aqui, ó. Veja, ela tem menos ondinha. Então quanto mais ondas ela tiver, quer dizer que ela é uma onda com maior frequência. Essas ondas aqui com maior frequência, elas que se aproximam mais do que a gente chama de ultravioleta. Essas que tem menos é aquela que a gente chama de infravermelho. Só que aí é que tá. A frequência ela não diz que não é uma coisa que todas as ondas vão ter no espaço, no vácuo. É algo que depende da onda. É como se fosse o CPF da onda. Quanto mais frequência, ou a frequência ideal, vai dizer que tipo de onda é. A amplitude, pessoal, ela está falando disso aqui, ó. A amplitude é o quanto ela é para cima e para baixo. Vou fazer aqui uma onda com amplitude maior. Ó. Novamente, isso é uma característica da própria onda. Então, não necessariamente vai ser a mesma para todas no vácuo. Comprimento de onda. O comprimento de onda, ele está falando quando ele completa aqui um ciclo. Vamos pegar aqui, ó, ela inicia aqui e termina aqui a onda. Porque é só vocês contarem o seguinte. Vou fazer uma reta melhor. Conta uma barriga para cima e uma barriga para baixo. Se ela começar daqui. Então isso aqui é o tamanho de uma onda. A gente chama ela de lambda. Uma letra grega chamada lambda, que é esse símbolo aqui. Já nesse caso aqui com mais frequência, a gente tem, ó, um lambda bem menorzinho, ó, uma barriga para cima e outra barriga para baixo. A gente pega e a gente tem um comprimento de onda. Aí você consegue ver novamente que aqui nesse caso, se a frequência ela não diz que é a mesma para todas e a frequência está relacionada com o comprimento de onda, então o comprimento de onda também não é o mesmo para todos. Mesma quantidade de energia, também não. Por quê? A quantidade de energia está diretamente ligada com a frequência. Quanto mais frequência, mais energia. Quanto menos frequência, menos energia. Então, novamente, não vai ser nem a letra A, nem a letra B, nem a C, nem a D. E só nos resta a letra E. Por que a letra E seria a resposta? Ela diz a mesma velocidade de propagação. Vamos dizer o seguinte. Se você, sei lá, você pega uma pedra e atira com um estilingue. Aqui na terra mesmo, normal. Você atira essa pedra com um estilingue. Ela vai numa velocidade. Se você fizer isso dentro da água, ela também vai na direção, só que ela vai mais devagar. Por quê? Porque depende do meio em que ela se propaga. Então, quando ela se propaga no ar, ela consegue ir mais longe, consegue ir mais rápido. Quando a gente faz isso na água, ela vai mais lento. Se a gente fizesse no vácuo, isso, o que ia acontecer? Essa pedrinha ia embora para sempre, porque não tem nada para parar essa pedrinha. A mesma coisa seria para uma onda eletromagnética. Quando a onda está no espaço, não tem nada atrás na onda. Não tem nada com que a onda precise se preocupar. Já quando a onda está aqui na Terra, então ela vai diminuir um pouco a sua velocidade. Então ela depende, no vácuo, né, a velocidade de propagação é a mesma. Já na Terra já começa a mudar. Então, alternativa, letra E. Vamos lá, pessoal. Quinta questão. Também não é uma questão muito difícil. Das ondas citadas a seguir, qual é longitudinal? Eu mostrei um vídeo, né? Aí no vídeo que eu deixei para vocês, mostrando um pouquinho sobre ondas longitudinais. Então vamos lá. Eu disse também depois que toda onda eletromagnética ela é transversal. E a gente só tem dois tipos de onda, longitudinais e transversais. A maneira como ela vibra e se propaga. Logo, a gente tem aqui, ó, ondas eletromagnéticas. Ela não é longitudinal, porque toda onda eletromagnética é transversal. Letra D já não é, a gente já pode apagar a letra D. Aqui a gente tem
Letra A. Ondas em cordas tensas. Tá correto? Vamos analisar. O que é uma onda longitudinal? É o tipo de onda que ela se move na direção de propagação. Então vamos dizer que a gente tem uma mola. Novamente o exemplo da mola. Se a gente esticar, essa é a mola mais feia do mundo, mas tudo bem. Se eu esticar essa mola aqui, fizer uma pressãozinha nela aqui, vai juntar mais mola. Assim que eu soltar, ela vai para frente e ela vai voltar. Então isso seria uma onda longitudinal. Longitudinal é algo que vai para frente e volta na direção da propagação. Uma transversal, ela seria o seguinte: se eu pegasse essa mola, balançasse ela para cima e para baixo, ela ia fazer o seguinte, ia fazer isso aqui, né? Ela ia fazer esse movimento. Logo, se fosse para uma corda, se a gente pegasse uma corda e fizesse um movimento com ela, só daria para fazer esse tipo de movimento aqui com ela. Você balançar ela para cima e para baixo. Logo, uma onda em uma corda tensa, ela vai ser uma onda longitudinal não, transversal. Lembra disso. Se é aqui, é transversal. Se é aqui, é longitudinal. Letra A também está incoerente. Letra B. Ondas em superfície da água. A água, quando a gente joga uma pedrinha, se a gente joga uma pedrinha na água, a pedrinha vai e bate na água. Como é que ela se propaga? Se propaga assim, né? Logo, esse tipo de onda, ele não vai só numa direção. Ele vai em outras direções. Ele é de um sentido bidimensional. Aqui a gente está analisando em uma dimensão só. Aqui a gente está analisando em duas. Então ela vai ser considerada uma onda transversal. Logo, também não poderá ser a letra B. Ondas luminosas. Ondas luminosas, elas são ondas eletromagnéticas. Logo, também não pode ser letra C. Aí, ondas sonoras que se propagam no ar. Então, as ondas sonoras vão ser a nossa última alternativa, logo, a letra E. Isso acontece, pessoal, por quê? Quando a gente fala, a gente meio que comprime o ar um pouco. E aí, essa compressão de ar ela vai até o seu ouvido. Ficou metade de uma borboleta, mas era para ser um ouvido, vai. Dá esse desconto aí que eu não sou desenhista. Então, perfeito. Letra E. Por exclusão, se você não soubesse como é que se propaga no ar, pelo menos você conhecendo já ondas eletromagnéticas, você já teria apagado aqui duas, pelo menos três, e ficaria entre a B e a letra E. Mas, como você já viu a aula, então você sabe muito bem que é a letra E.